Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Estamos aqui para mais um Cara a Cara. Tem jogo do melhor time do retorno. A gente vem aqui ver se é o melhor mesmo. Nos enfrentamos com os nossos adversários previamente aqui no seu canal favorito. Eu estou aqui com meu amigo Matias Pinto, que, para quem não conhece, deve conhecer, deveria conhecer. Você encontra em vários dos podcasts da Central 3, uma das maiores produtoras de podcast do Brasil, e também no famoso e aclamado Xadrez Verbal, não é isso, Matias? Pois é, estamos aí 10 anos já, né, de Xadrez Verbal, um pouco mais de Central 3, alguns percalços aí pelo caminho, lá e cá, né, vocês estão ligados como é mídia independente no Brasil, mas seguimos aí resistindo, como eu dizia no saudoso Conexão Sudaca, ocupando e resistindo a sua placa de áudio, né, então satisfação estar novamente aqui no Expresso 1923 e com mudanças, né, em relação à minha última participação aqui no canal nesse mesmo quadro. A gente vai fazer um tirateima, né? Já tivemos aqui num momento de primeiro turno tempos longínquos, meu amigo Matias, em que o Vasco ainda não era essa potência mundial, essa máquina de trucidar adversários. Ali foi o ponto de inflexão, né? Ali foi o ponto de inflexão, é verdade. Ali foi o ponto de inflexão. E eu me encontrei, foi um dos pontos de inflexão, dá para dizer, né? Mas eu me encontrei aqui e me lembro muito bem que eu dei ao cara a cara uma certa guisa de catequese, meu amigo. Eu quero saber se você já foi conquistado pela palavra de Rayan, meu amigo. Não, Rayan, aquela atuação ali foi sacanagem mesmo. Foi decisivo, né, para a vitória do Vasco, aquele Dia dos Namorados, frio no Morumbi, e o PH também, né, que agora o Brasil inteiro conhece, né, já é um possível aí convocado para a próxima Copa do Mundo, né. É verdade, possível e, bem, desejável, pelo menos para todos nós vascaínos aqui do canal, meu amigo Matias. Eu, cara, preciso entender o que está acontecendo com o São Paulo, porque, de fato, assim, o Vasco, nesse momento, se você tira uma foto do campeonato, os números não mentem, né, cara? A animação do torcedor vascaíno, tão sofrido do torcedor vascaíno, né? Então tem isso, a gente, pô, cheio de trauma, ano atrás ano, pô, time mal e tal. Quando engatou a sequência de bom futebol e de boas vitórias que a gente está no momento, a gente ficou muito animado, né? Porque tem Copa do Brasil no fim do ano e a gente aponta uma curva de subida que nos faz acreditar de forma absolutamente plausível numa briga por G6, né? E eu me pergunto o São Paulo, que teve uma história nesse campeonato, acho que muito mais, digamos, de altas e baixas, né? Queria entender como é que vem o São Paulo para esse confronto de domingo, meu amigo. Pois é, no primeiro turno ainda estávamos com Luiz Ubeldia, né? Ainda sonhávamos também, né, com as Copas, mas justamente essa vitória em casa para o Vasco, já numa sequência de resultados ruins, foi meio a gota d'água, né? E daí foi toda aquela situação, o Zubeldia pediu demissão, a diretoria não aceitou, mas depois acabou se deixando levar pela opinião pública e muito pelo barulho das redes sociais também. Isso é um ponto que eu tenho batido, porque o barulho das redes sociais? Como é? O barulho das redes sociais? Pois é, não só o Barolo, mas enfim, e voltou o Crespo, né? Ele estreia, né, logo depois da pausa para o Mundial de Clubes com uma derrota para o Flamengo no Maracanã, depois tem um empate contra o Bragantino em Bragança e emenda uma sequência de vitórias que levantou o São Paulo na tabela, né? Mas ao mesmo tempo voltaram as Copas depois, e o São Paulo acabou sendo eliminado para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e depois para a LDU na Libertadores, né? Daí só sobrou o Brasileiro, e mesmo no Brasileiro os velhos problemas de sempre voltaram a ocorrer, né? O São Paulo tem há muito tempo, né, enfrentado diversos problemas de lesão, o que daí
levanta, né, dúvidas sobre o planejamento, enfim, preparação física, a própria recuperação. São Paulo que já foi referência nessa matéria, né, com o Refis no começo do século. Inclusive, era até uma forma de atrair, né, jogadores para o elenco, né? Muitos acabavam se tratando no São Paulo e acabavam sendo emprestados, enfim, né, para recuperar o futebol. Isso aconteceu em muitas oportunidades. E agora é o contrário, né? O São Paulo, por exemplo, na última data FIFA, voltou com desfalque, né? O São Paulo tem perdido o jogador em treino. E 4 centroavantes com o mesmo problema, né? Isso é assim, é algo eu nunca vi no futebol, né? Acompanho há bastante tempo futebol, nunca vi isso. 4 centroavantes teriam a mesma lesão. Então, até para o jogo agora contra o Vasco, tem aí a volta de 2 jogadores, né? No caso, o Rafael Tolói, que volta de lesão, e o Ferrarese, que volta de suspensão, né? E pode ter a volta do Célic Soares, mas não deve começar o jogo, né? Se voltar, vai ser relacionado para o banco de reservas. O Tolói também não tem certeza se vai ser titular ou não. Então, mas teve isso, na data FIFA, o São Paulo perdeu jogadores, né? E assim, muitos dos principais jogadores do elenco, pensando, né, na trajetória, da carreira, enfim, mal atuaram nessa temporada, né? Casos de Caleri, Oscar e Lucas Moura, que deve ser o único desses 3 a ser titular, porque também não é certeza que ele será titular contra o Vasco, acredito que sim, mas se tratando do São Paulo atualmente, nunca se sabe, né? Meu amigo, veja só. Primeiro turno, me encontrei com o Matias Pinto aqui e o São Paulo era esse aqui, ó. Rafael, linha de 3 na zaga, Sabino Arboleda e Alan Franco, o São Paulo que você previu que ia a campo, tá? Sim, Então, o São Paulo do cara a cara. Essa linha de 3 com Sabino Arboleda e Alan Franco, um meio com Cedric Soares pela direita, Enzo Dias pela esquerda, Alisson e Pablo Maia, Luciano na ligação, Luciano que não joga, né? Tá suspenso para o jogo sim. de domingo. Uma boa notícia para o Vasco, importante, Luciano. Luciano que as línguas em São Januário já dizem que ele já forçou o amarelo para se poupar para o seu futuro clube no ano que vem, meu amigo Matias. Vou querer te ouvir disso. Lucas Ferreira e André Silva era a dupla de atacantes. Esse foi o time do primeiro turno. E vou só relembrar o Vasco aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, aquela beleza de dupla, João Vitor e Lucas Freitas, Lucas Piton na esquerda, Hugo Moura e Tietchan eram os volantes, na frente, a mesma coisa com o Verrete, né? Rayan, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, ainda na fase Pablo Verrete titular. Meu amigo Matias, eu quero saber o que mudou de lá para cá nesse time do São Paulo, um time bem diferente, né? Pois é, uma das mudanças é o Lucas Ferreira, né, que acabou sendo vendido, foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que era também uma grande promessa aí da base do São Paulo. Ele e o Matheus Alves, né? O Matheus Alves acabou indo para a Rússia. Aí também teve algumas. O Alisson, por exemplo, é um jogador que está mais em baixa, né? Acabou perdendo a posição, né? Hoje tem jogado muito mais o Pablo Maia, que acabou voltando de lesão depois, posteriormente, né? Ele não estava na época relacionado para esse jogo, mas é também uma cria da base que a torcida tem um carinho muito especial. E o Bobadilha também, né, foi recuperando também o futebol. Ele não jogou também contra o Vasco porque tinha sido logo depois da data FIFA, né, tanto ele quanto o Ferrarese acabaram sendo poupados. Então teve essas mudanças também, né? E enfim, e São Paulo alterna muito também, né, da linha de 4 para a linha de 3 defensores. E eu tô apostando, né, para esse jogo de domingo que talvez seja uma linha de 4, né? Olha só, no cara a cara do turno, a gente terminou com esse time aqui que eu vou ler só para curiosidade dos senhores e das senhoras. Rafael, botamos 3 zagueiros com João Vitor. Olha aí o João Vitor. João Vitor, Arboleda e Alan Franco. O PH levou pela direita. O Lucas Piton levou pela esquerda. A volância ficou com São Paulo, Pablo Maia e Alisson. Ligação para Felipe Coutinho. Um empate entre os garotos, né? No ataque. O Rayan e o Lucas, como era? Lucas Ferreira. Lucas Ferreira, que foi vendido, né? E Pablo Verrete
também como titular no ataque. A gente foi político pra caramba, né? Foi. 5,5 para cada time. Deu um empate geral aqui. E vamos embora. Vamos de uma vez para as possíveis escalações, as prováveis escalações de Vasco e São Paulo no domingo e para o nosso cara a cara em si. Vou ler aqui o time que projeta meu amigo Matias. Rafael, Mailton, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Pablo Maia e Bobadilha na volância. Rodriguinho na direita. Marcos Antônio na ligação pelo meio. E Lucas Moura pela esquerda. Gonçalo Tapia, o titular no comando de ataque. O Vasco deve ir com Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros e Tietê, Coutinho na ligação. Na direita, o nosso colombiano Andrés Gomes. No centro de ataque, o nosso garoto Ryan. E na esquerda, Nuno Moreira, o nosso Portuga. Beleza? Vamos então? Bora lá. Meu amigo, de cara, Matias Pinto, Rafael e Léo Jardim. Quem hoje é o melhor goleiro, meu camarada? Deixa eu, assim como no primeiro turno, ainda acho que o Rafael vive melhor momento do que o Leonardo Jardim. Você pode ver aí que o São Paulo só sofreu 33 gols ao longo do campeonato, enquanto que o Vasco, não estou dizendo que é só o Léo Jardim, mas o Vasco sofreu 41 gols. Olha que canalha, ele estudou, cara. Ele trouxe a pastinha do Eurico. Está brandindo papéis aqui, meu amigo. Na Argentina fala, né? Opinião não, dados. Dados. Mas olha, você fez essa observação, mas seria uma maldade absoluta colocar nas costas do Léo Jardim essa defesa do Vasco, que esteve muito prejudicado durante todo o campeonato, até a chegada dos 3 novos defensores do Vasco, né? Tanto o Cuesta e o Robert Renan, que estão fazendo uma zaga muito boa, quanto o garoto Barros, né? Mas eu vou fazer uma coisa aqui contigo, Matias. Cara, o Léo Jardim é, sem dúvida, um dos jogadores mais valorizados. A gente tem um quadro que é o Ibo Vasco, a nossa bolsa de valores dos jogadores do Vasco, e ele é um dos líderes. Foi líder durante toda a temporada. O Ryan passou agora 2 rodadas, porque o Ryan é um fenômeno da natureza, né? E ele, cara, garantiu uma série de resultados para o Vasco, tanto em Brasileiro quanto em Copa do Brasil. Eu tô com uma dificuldade de deixar você levar esse Rafael. Podemos deixar calçado um empate? Depois a gente pode até passar um VAR. Beleza. Vamos. Beleza? Então tá momentaneamente. Bom. Então tá bom. Já empatezinho, porque a próxima, de fato, já fica tranquilo para a gente passar na liderança aqui do cara a cara, porque é Mailton e PH. E aí eu te ouço, meu amigo Matias. Aí não tem muito o que fazer, né? Porque o Mailton chegou recentemente, né? Vindo da Chapecoense, era um dos destaques, né? Da equipe catarinense na Série B, mas ainda não se firmou no São Paulo, né? Eu acho que é um jogador de potencial, mas enfim, também atrapalhado aí pelo ambiente do clube. Fez boas e más partidas, né? Inclusive contra o Bahia, no finalzinho ali ele perde uma chance, então ainda não caiu nas graças da torcida, enquanto que o PH tá aí, né? Fez gol no último amistoso da Seleção Brasileira, tem feito uma excelente temporada, então não tem muito o que discutir. Boa, cara. Da PH no cara a cara. PH que é um fenômeno e que tem todo o carinho da torcida, meu amigo Matias. É impressionante a velocidade, a capacidade de recomposição defensiva que ele faz, as roubadas que ele faz e também as saídas. Sai bem com a bola, às vezes até arrisca demais, perde. É engraçado que às vezes ele perde e recupera. A galera até brinca. Ele perde de propósito para inflar seus números de recuperação. Mas é ele tentando mais saídas de bola, buscando quebra-linhas ali, que nem sempre é fácil, e participando no ataque. O último jogo foi mais um que ele tem participação em gols. Vamos para a zaga? Bora. Cara, é papo de voltar à catequese, viu? A gente agora, o momento, a gente só fala, o vascaíno só fala da palavra de Carlos Cuesta, Robert Renan e Cauã Barros, né? São os 3 que acertaram a nossa defesa
Pela direita, o Cuesta bate com o Arboleda, meu amigo. Você já viu o Cuesta? Você é um cara que acompanha futebol latino-americano. Você lembra do Cuesta na Colômbia? Não muito. Não me chamou a atenção. Enfim, é um jogador chegou agora no Vasco, meio ajudou, né, aí nessa reconstrução, né, da defesa. É um pouco mais novo, né, do que o Arboleda. Enfim, daí eu quero ouvir os teus argumentos antes. Cara, eu acho que o Arboleda ele tem um histórico grande, né? É um jogador muito conhecido, muito tempo de São Paulo, muito tempo de Brasil, mas eu sei também que ele tem uns altos e baixos, né? Tem alguns momentos que ele faz umas cagadas e tal. O momento nosso com o Carlos Cuesta é a obrigação de todo vascaíno defender o Carlos Cuesta nesse confronto, porque, de fato, cara, é um jogador que encheu muitos olhos da galera, cara. Ele chega e é um jogador, assim, muito sério. Cara, um maluco que chega, demonstra uma concentração, uma tranquilidade. Ele tem um estilo muito clássico, assim, só que muito forte, rápido, veloz, evita, assim, ele tem uma marcação, ele tem um senso de posicionamento. Enfim, a gente está maravilhado, cara. É um zagueiro muito interessante. Estou fascinado e peço voto para a Cuesta nesse confronto com a Arboleda, meu amigo. Eu acho que a gente vai de empate aí, então. Porque, assim, o Arboleda você citou, né? Tem esses altos e baixos, mas eu acho que os baixos são mais por questões extra-campo do que propriamente no gramado, né? E é um jogador que tem mais de 300 jogos pelo São Paulo, né? O estrangeiro que mais vestiu a camisa do clube, enfim, se identificou muito, né, com o São Paulo desde o começo ali, quando ele chegou em meados de 2017. Vamos no empate aí, que são jogadores de características parecidas, né? Pesando aí, o Arboleda acho que tem mais tempo de casa, já foi campeão pelo São Paulo, também passou por maus momentos, mas sempre entregou bastante quando foi exigido. Tá calçado o empate no Arboleda e no Cuesta, Alan Franco e Robert Renan. Antes que nada, estamos também muito animados com o Robert Renan, viu? Uma capacidade incrível de saída de bola, um cara que gosta da bola, até se arrisca um pouco nessa. Um zagueiro que você deve conhecer dos tempos de seleção. Não foi bem no Inter, né? Tem aquela clássica perdida de pênalti lá que impossibilitou depois qualquer coisa, ficou odiado pela torcida. Mas, enfim, queria te ouvir aí nesse confronto Alan Franco e Robert Renan, meu amigo. Eu acho que o momento pesa mais agora para o Robert Renan, né? O Alan Franco, na minha opinião, ano passado tinha sido o melhor zagueiro do São Paulo, e esse ano também teve toda essa questão aí da renovação, também um dos jogadores que se manifestou, né, em relação à postura da diretoria, mostra aí que a relação, enfim, estava meio... não estava nos melhores termos, né? E esse ano foi bem abaixo para o Alan Franco em comparação à temporada anterior. Então, daí eu acho que o Robert Renan está em viés de alta, como diria o outro. Lateral esquerda, meu amigo Matias Pinto, o defensivo lateral Enzo Dias, muito elogiado pela torcida do São Paulo e pelos analistas, e o ofensivo, lateral esquerdo, Lucas Piton. Você fica com quem? Eu vou ficar com o Enzo aí, por uma questão de característica mesmo. Eu acho que o Enzo, como eu falei anteriormente, foi uma das melhores contratações do ano no São Paulo. Pela temporada, está à frente do Piton. Acho que o Piton é aquela coisa, né? É muito bom no apoio, participa muito das jogadas nesse time do Diniz, ali naquela triangulação pela esquerda com o Nuno Moreira, com o Coutinho, com um volante que chega ali para contribuir. A clássica assistência para Pablo Verratti ou quem estiver na área é uma jogada do Piton, é uma característica do Piton, o lateral que mais tem assistências no campeonato. Isso não é pouco, isso é muito valorização para o nosso Piton, você não acha isso em qualquer lugar. Porém, ficou fora, se machucou, vem de uma sequência fora, né? Voltou muito bem. Mas acho que a gente pode tranquilamente aceitar nesse confronto
o Enzo Dias, que vem numa boa temporada. Meu amigo Matias, você já ouviu a palavra de Cauã Barros, meu amigo? Tá aí, Fantástico. testemunhas do Vascão aí, né? Porra. Batendo na porta com a Bíblia do Diniz escrita à mão. Não conheço pouco, vou ser sincero aqui, meter a Glória Pires, não posso opinar. O confronto é Pablo Maia, conhecido também por nós há um tempo, já que o Pablo Maia está aí jogando Série A e está aí no São Paulo. O Barros, desconhecido de muitos e já íntimo nosso. O fato é que é um 5, meu amigo Matias. Cara, daqueles de manual que muitas vezes a juventude que assiste uma sobredose de Premier League acha que não é muito bom, porque precisa, para ser bom, você tem que ser o box-to-box, você tem que ser muito bom com a bola. E às vezes, no nível que a gente tem na Série A, meu amigo Matias, me parece que o que a gente precisa é um maluco que tenha muita vontade de marcação, que não seja cego com a bola, muito pelo contrário, distribui. A gente está muito feliz porque foi o garoto que também fez parte dessa ajeitada do Vasco da Gama na defesa, meu amigo. Eu acho que o Pablo Maia, né, é uma grande revelação também da base do São Paulo, mas teve muito problema de lesão, né? Ano passado e no começo desse ano voltou bem, mas eu acho que o momento, assim como o do Robert Renan na zaga, do Cauã Barros, pegando aí o que você está falando, né? E mais no comparativo também com o que o Pablo Maia fez, assim, não é que seja uma temporada ruim, mas ela até por conta das lesões, ela é muito abaixo em relação a 2023, quando ele foi um dos pilares, né, da conquista da Copa do Brasil, né? Cara, aqui tem um jogador que você conhece bem. A disputa é Bobadilha e Tietê. E aí eu queria botar para você fazer uma análise do momento do Tietê. Ele se machuca e, ao mesmo tempo, o Vasco repatria um garoto chamado Barros. E aí, cara, rolou um exposed geral, o Matias, que foi o quanto a gente viu na volta do Tietê de lesão, como ele era frágil na marcação e fragilizava a marcação ali no meio. Tá esse momento de um Tietê que tem sua importância, que tem sua participação, mas que era parte fundamental e ficou visível, parte fundamental daquela fragilidade defensiva no meio. Me pergunto do Bobadilha como tá e te dou aí as ferramentas para você saber o momento do Tietê. O maior exposed que teve do Tietê foi o próprio Diniz também, naquela goleada para o Bragantino no começo de 2021, né, ainda pelo Brasileiro do ano anterior, com as já famigeradas, né, expressões perninha e mascaradinho, né. Eu calçaria um empate aí, porque eu acho que são dois jogadores bastante irregulares, assim, eles têm potencial, mas não conseguem entregar tudo, né? Até porque atuam, né, numa faixa bastante complicada, né, do campo, e que é isso, né? O volante vive de batalhas, né? E no caso deles acabam perdendo algumas também, né? Então, eu acho que são dois jogadores bons na cobertura também, na construção, mas pelo que eu acompanhei dos dois, né, tem essa irregularidade aí ao longo da carreira. Eu vou tentar destravar o meio-campo aqui, meu amigo Matias. É. Eu vou te fazer duas perguntas. Hum. A primeira, Pablo Maia, Bobadilha ou Tietê? Pablo Maia. Pablo Maia? Tá bom. Dos três, Pablo Maia. Guarda essa. Arboleda ou Pablo Maia? Difícil. Eu sei que são dois diferentes as posições. Zagueiro Arboleda ou o volante Pablo Maia? Eu acho que o Pablo Maia ele não se arranhou tanto quanto o Arboleda, né? Então acho que eu fico com o Pablo Maia, porque é um cara que sempre respeitou o clube, né? O Arboleda tem aí umas patifarias, né? É uma relação mais conturbada. Acho que o Pablo Maia foi mais leal ao São Paulo do que o Arboleda. Então eu vou propor o seguinte: quase que inventei um 3-5-2 aqui, uma linha de 3 zagueiros, mas vou propor que a gente feche na volância Pablo Maia e Barros, então. Bobadilha e Tietê estão meio aí e tal. Eu acho que então bate os dois, né? Acho que então fica, para não ter empate, Barros e Pablo Maia.
Barros e Pablo Maia na volância. Vou começar pela direita, meu amigo. Te conto quem é Andrés Gomes, o colombiano que, cara, pacote pontinha colombiano, meu amigo O Matias. João Almirante que gosta, né? Ele se amarra. É. Andrés Gomes, que pega o Rodriguinho, que joga pela direita do São Paulo, na provável escalação para esse domingo. E o Andrés Gomes, cara, é o pacote pontinha colombiano daquele jeito que você sabe, né, meu amigo? Porra, muita velocidade, muita capacidade física, 1 contra 1 pesado, linha de fundo, assistência. Porém, aquele temperinho de pelada volta e meia aparece, né? As Ah, decisões podem não ser a melhor e tal, não sei o quê. é, Às vezes ele tá correndo tanto que ele até esquece a bola no caminho e tal. Esse é o pacote, não estou falando de Andrés Gomes, esse é o pacote pontinha colombiano. Aí você me pergunta, esse pacote tem no Andrés Gomes? Tem. Só que acontece, meu amigo Matias, que o cara é um fenômeno da velocidade, um fenômeno de força. Então ele é muito bom nas suas positividades e não se destaca tanto nas questões do temperinho. O temperinho está ali, mas não amarga. É uma coisa que está muito vantajosa. O cara, em pouquíssima minutagem, tem 4 assistências pelo Vasco. não, o Rodriguinho, ele é um jogador que está no São Paulo, subiu para o profissional, né, em 2022. Foi sempre uma promessa, mas que ainda não cumpriu, né? Já fez bons jogos, mas no geral não entrega tanto, não é tão intenso. Ele, inclusive, ficou aí um bom tempo sem marcar gol, né? Ficou quase 3 anos, né, sem marcar gol. Então, dada aí, né, a numeralha, né, do Andrés Gomes, acho que ele leva esse confronto com alguma facilidade. Meias de ligação, meia atacante, como a gente quiser chamar, Marcos Antônio e Felipe Coutinho mágico, meu amigo. Aí, assim, o Marcos Antônio, para mim, é o melhor jogador de São Paulo em 2025, e boa parte da torcida concorda com isso. É um jogador que se reinventou, né? Até por conta da situação do clube, né? Porque perdeu o Oscar, né? Durante boa parte da temporada. Acho até fica um pouco injusto aí daí colocar ele nesse duelo com o Coutinho, que vive um grande momento, né? Não teve uma temporada boa quando retornou ano passado, mas recuperou, né? Parte do futebol, né? Que consagrou ele na Europa. E eu acho que o paralelo seria com o Oscar, né? Eu acho que a chegada dos dois é muito parecida, mas o Oscar, infelizmente, né, teve 2 lesões, uma bastante grave na vértebra, né, no clássico contra o Corinthians, desfalca o São Paulo desde então. E eu acho que no cara a cara do primeiro turno, você chega a me perguntar sobre o Coutinho, e aí, como é que tá? E eu falo, cara, ele é importante nesse time do Diniz, ele participa, mas ainda tinha aquela coisa de aquela expectativa do Vascaíno de que fosse mais, né? De que, porra, tivesse mais assistência, mais gol, ou pelo menos fosse um cara que fosse o regente do Vasco. E eu acho que o momento é esse, assim. O Vasco chega ao ataque e trabalha a bola, pô, a cada jogada com o Coutinho. O Coutinho participa dos lances de construção do Vasco quase que 100% das vezes quando está em campo, né? A menos que a bola esteja esticada lá na direita e ele tivesse posicionado aqui na esquerda, tá sempre ele fazendo a bola rodar, fazendo as triangulações acontecerem, fazendo o time associativo do Diniz funcionar, né, cara? Deu Coutinho no cara a cara, meia de ligação, Lucas Moura e Nuno Moreira. Tô curioso para saber como é que tá o Lucas Moura, meu amigo. O Lucas também enfrentou um ano cheio de lesões aí, né? Vai e volta, tem tido problema de confiança, né? Porque a lesão que ele teve, o tratamento escolhido também impacta muito no arranque, né? Que é uma característica dele. Ele que tem 33 anos, né? Da mesma geração do Neymar, por exemplo, né? Inclusive foram campeões sul-americanos sub-20 em 2011, e então isso tem impactado muito no futebol dele, né? E não tem feito um bom ano por conta desses problemas.
Nuno Moreira, você tem acompanhado, meu amigo? É um jogador... como eu resumiria o Nuno Moreira? Tem algo similar ao que eu falei do Coutinho. É impressionante a participação dele na construção de ataque do Vasco. O lado de esquerdo do Vasco é muito forte na construção associada, né, nas tabelinhas. O Vasco avança por ali, o Piton participa por ali com os dois. E é um cara que tem se destacado em participação em gols. Faz gol, dá assistência, dá pré-assistência. A gente tem um quadro que é o Datagol, que a gente vai ali contabilizando o que a gente caracteriza, e é impressionante os números de pré-assistência dele. Ele é o líder em pré-assistência, é um jogador muito importante. Lucas Moura é uma grife muito forte, né? É uma coisa assim de uma prateleira mais bem pesada, né? Então eu me pergunto como é que você encara o voto que eu já estou querendo dar para o Nuno Moreira aqui, com você falando que a temporada está mais Eu acho que é justo, assim, pro Nuno Moreira. Fui até puxar aqui, você citou os números, né? Fui ver. Tem 30 partidas pelo Vasco, 6 gols e 5 assistências. Tem mais participação em gol do que o Lucas ao longo da temporada, né? O Nuno Moreira tem sido mais importante para o Vasco no momento do que o Lucas para o São Paulo. Meu amigo Gonçalo Tapia e Rayan. Eu não vou nem abrir votação aqui, eu só quero saber quem é esse Gonçalo Tapia aí, você conta pra gente. Mano. Cara, o Gonçalo Tapia é um chileno que veio do River Plate, né? Ele é revelado pela Universidade Católica. Inclusive, quando estava sendo sondado, né, o nome dele, eu perguntei para alguns amigos chilenos, né, o que esperar dele. Vou até pegar aqui as palavras do meu amigo Pancho. Juega o muy bien o muy mal, e não por partidos. Tiene meses bueno e meses malo. Enfim, acho que diz bastante sobre ele. Só que a estatística que importa, Gustavo Mel, é que Gonçalo Tapia tem mais gols no Campeonato Brasileiro que Neymar Júnior. Olha aí, ó. 4 gols já no campeonato. E, enfim, Rayan é isso, né? Nesse aspecto, então, não tem comparação, né? O Gonçalo Tapia sempre foi coadjuvante nos clubes que ele passou, e o Rayan já tem aí um certo protagonismo, né? E é uma grande promessa do futebol brasileiro. Boa. Deu Rayan, e eu me pergunto se Crespo e Diniz, meu amigo Matias, vai ter uma opinião divergente e querer desbancar o poeta do futebol, Fernando Diniz. Aí eu vou ficar com o Crespo, porque... Não, aí porque o Diniz, ele deixou a gente às portas do paraíso, né? Aquela construção que ele fez no final de 2020 criou muita expectativa. E, cara, expectativa é foda, né? Porque depois veio tudo abaixo. E o Crespo foi importante na reconstrução ali, né? O Crespo conseguiu fazer o São Paulo ser campeão novamente. Então, daí, completamente parcial aqui, eu vou ficar com o Crespo. Fernando Diniz é infinitamente maior e melhor do que Hernan Crespo. A gente calça o empate para fechar esse nosso cara a cara, mas eu queria passar um VAR aqui, meu amigo. Tá com muito empate aqui. Tem 2 empates. Tem o empate do Rafael com o Léo Jardim e do Arboleda com o Cuesta. Léo Jardim, meu querido, você me perdoe. O que eu vou fazer aqui não é nada com você. O Matias está completamente maluco e eu tenho que ser político aqui. Eu não vou conseguir. Você quer levar o Rafael e você deixa o Cuesta jogar nessa zaga? Deixa a zaga Cuesta e Robert Renan performar, meu amigo. Vamos então, acho. Fica o Rafael no gol, e já que estamos falando da dupla aí, né? Então fica o Cuesta e o Robert Renan. Então a gente faz esse tiratema aí. Mas, novamente, eu acho que o Léo Jardim é um baita goleiro também. Mas o Rafael acho que tem sido mais importante para o São Paulo do que o Léo Jardim para o Vasco. Boa! Ficou assim o nosso cara a cara. Rafael, PH, Cuesta, Robert Renan e Enzo Dia, Pablo Maia e Barros, Gomes, Coutinho, Nuno e Rayan. Passamos o carro no São Paulo, hein, meu amigo Matias? Estou com medo da gente estar zicando o que vai acontecer no domingo, hein? Mas, enfim, eu quero saber de você, Matias. Zagueiro, eu já vou botar 2 para você. Eu quero saber se o zagueiro Júnior Baiano jogou mais bola no São Paulo ou no Vasco, mesmo.
Cara, curioso, porque ele não foi bem um protagonista em nenhum dos dois, assim, né? Ele estava ali, foi um jogador importante, mas acho que no Vasco ele foi mais vitorioso, né? Vamos nivelar por cima, fazer Sim, uma dupla de zaga. sim. Ricardo Rocha, São Paulo ou Vasco? Caraca, outro também, né? Se jogou muita bola, né? Puta que Jogou pariu. bola. Eu não acompanhei na época, né? O Ricardo Rocha, que eu tenho lembrança, é já o do Tetra, né? Que era ali Que era do Vasco, né? no Vasco na época. Então vamos ficar com o Ricardo Rocha de 94, que foi que eu vi. No São Paulo eu era muito pequeno, não tenho propriedade. Boa. E Juninho Paulista? Cara, outro complicado também, porque surgiu muito bem no São Paulo, né? Veio do Ituano. Teve até aquele episódio que ele jogou 2 jogos no mesmo dia, né? Que essas coisas o pessoal reclama do calendário hoje em dia. Naquela época, o São Paulo jogou 2 jogos no mesmo dia e ele foi o único que atuou nas 2 partidas, né? Uma contra o Grêmio pelo Brasileiro, outra contra o Sporting Cristal pela Copa Conmebol. Ele que fazia parte do Expressinho também, que ganhou essa competição, inclusive goleando o Peñarol na final por 6-1. Mas no Vasco também ele já estava mais maduro, né? Teve essa parceria com o seu Xará, né? Que inclusive gerou aí o Gentílico, porque era só Juninho, né? Tinha o Juninho do São Paulo e o Juninho do Vasco. Quando os dois jogaram juntos, daí teve que agregar o Gentílico. Mas acho que no Vasco ele inclusive chega, né? A seleção brasileira. No São Paulo ainda era uma promessa, né? Depois vai para Inglaterra, passa pela Espanha, volta para o Brasil. Mas no Vasco, que ele inclusive é convocado, né, para a Copa de 2002 também como atleta do Vasco, né? Sim. Não, tinha acabado de ir para o Flamengo. Ah, teve isso, Similar ao que acontece com o Brito, campeão em 70. Porra, Brito a vida inteira Vasco, aí às vésperas da Copa foi contratado pelo Flamengo, até hoje aparece lá, Brito, Flamengo. Luizão, meu amigo, centroavante 9, Luizão. Cara, Do embaçado, Vasco ou né? do São Paulo? Do Porque ele foi, campeão da Libertadores foi pelos campeão dois, da né? Libertadores pelos dois, né? Só que eu acho, eu não sei como vocês reagiram à saída dele. No São Paulo foi meio estranho, assim, meio queimou, Acho que sabe? também. Porque, então acho que fica no empate aí, porque ele foi importante na conquista dos dois, mas ficou muito pouco tempo também, né? No Vasco ele fica uma temporada, ele e Donizete, para substituir o Edmundo e Evair de 97, né? O Edmundo vendido para a Fiorentina antes daquele campeonato, destrói no campeonato, vai embora, e aí o Eurico pega essa dupla, Donizete e Luizão, que acaba com a Libertadores, né? Enfim, meus amigos, esse foi o cara a cara, o tira-teima de retorno aqui no Expresso 1923 com meu amigo Matias Pinto. Vasco da Gama e São Paulo nesse domingo, que no cara a cara deu que o Vasco da Gama é melhor. Mas a gente sabe que em campo é 11 contra 11, né, Matias? Sim, e a gente viu nessa semana que no futebol tudo pode acontecer. Mas vamos aí, né? Mais uma vez para o Rio de Janeiro. Sempre um prazer cruzar a Dutra, né? Principalmente se tratando de futebol. E estamos junto aí, né? O que precisar, só dá um grito, viu, Gustavo? Boa, meus amigos. Igualmente, cara. Igualmente, Matias. Tamo junto, meu camarada. Tamo junto, minha galera. Fiquem ligados no Expresso. Domingão, Vasco e São Paulo. A gente tem a jornada esportiva com pré-jogo, transmissão do jogo com o Mineiro na narração e pós-jogo até... Vocês conhecem. Um abraço. Tamo junto.